Boa noite, pessoal. É uma honra poder estar aqui conversando com o professor Fronza, né? A gente já tem várias pessoas esperando, né? Pessoal de Primavera do Leste, Lagoinhas, Fortaleza, Varginha, Portugal, Niterói, Cuiabá, Niterói, o pessoal de Diamantina. Bom, se vocês puderem dar um feedback de se vocês estão ouvindo. Lisboa também, Vitória. Lisboa. Galera em Portugal acompanhando com a gente. Pessoal, boa noite para todos e todas. Como a gente sempre dá início, agradecendo a presença dos nossos convidados e convidadas. Hoje, professor Xará, né, Marcelo e Marcela. Estamos ansiosos aqui para aprender sobre esse universo dos quadrinhos, trazer sempre as nossas experiências e poder avançar um pouquinho mais aí nessas reflexões sobre o ensino-aprendizagem da história e baseado sempre na troca com vocês, tá? Então, perguntas, questionamentos, compartilhamentos, podem ir mandando no chat desde o início, que a gente vai ter um momento de exposição do professor Marcelo e vai abrir também para poder tentar responder aí as dúvidas de vocês. Nem sempre a gente consegue contemplar todas as perguntas, mas eu acho que a ideia do bate-papo é justamente possibilitar essa troca que não se encerra aqui agora, né? Mas pode continuar em outros momentos também. Bom, esse projeto, então, primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao professor Marcelo Fronza, né, por ter aceitado o convite. Esse é um projeto que está sendo realizado pelo Laboratório de Práticas de Ensino em História, da Universidade, o LAPEIS, que é do curso de Licenciatura em História, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, né, estamos aqui em Diamantina. Eu queria agradecer muito o apoio do curso, das professoras, né, a professora Ana Lage, que está sempre acompanhando e dando maior apoio, né, e os outros professores do curso, a coordenadora Elizabeth Seabra, os alunos, né, o centro acadêmico. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos, e eu vou fazer uma breve apresentação do professor Marcelo. Ele tem a graduação em História, que ele terminou em 2000, fez na Universidade Federal do Paraná, fez o mestrado e o doutorado na Universidade Federal do Paraná em Educação, né? Terminou o mestrado em 2007 e o doutorado em 2012. Atualmente é professor na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, faz parte do LAPEDU e coordena o GPEDU, e faz parte também do Etrúria, né, do grupo de estudo. Bom, eu vou só falar rapidamente, porque agora eu gostaria de passar a palavra para o professor, começando com a seguinte pergunta. O que é essa área, né, ou essa ideia em torno da educação histórica, e o que ela tem de diferente de outras abordagens sobre o ensino de história? Primeiramente, boa noite a todos. Aqui está ficando noite em Cuiabá, pelo menos, né? Então, boa noite a todos. A professora Vitória, a professora Marcela, é uma honra estar aqui. A todos que estão assistindo aqui a live, né? É uma alegria, né? E uma honra para mim. Sumiu a imagem, mas vou falando, tá? As ideias históricas dos sujeitos no caso do Brasil, no ambiente de escolarização, em contexto de escolarização. Então, esse é o foco, é investigar as ideias históricas. Depois a gente vai falar para frente até como isso tem a ver, implica na questão dos quadrinhos. Então, a educação histórica ela se estrutura a partir de investigações com a teoria da consciência histórica. Elas fazem diálogos de teoria da consciência histórica para pensar o modo como os jovens constituem a sua própria forma de formar história a partir
formar o seu pensamento histórico a partir da relação com o conhecimento epistemológico da história, o conhecimento, contatos epistemológicos. Então, a gente procura trabalhar com a ideia que a professora Maria Auxiliadora Schmidt, a Dolinha, desenvolve, que é a ideia de cognição histórica situada. O que é isso? É uma cognição histórica situada na epistemologia da história. Então, resumindo, é um pouco esse, tem muito mais coisa, tem vários campos de entrada, eu já vou discutir aqui os campos de entrada da educação histórica, mas é importante para entender um pouco a diferença em relação a outras formas de abordagem do ensino de história, é que, por exemplo, a educação histórica, ela não vai, o objeto delas não são as metodologias do ensino de história, por exemplo, são as formas de aprendizagem que os sujeitos têm. Esses sujeitos podem ser alunos e professores, né? Então, a educação histórica ela não vai trabalhar com o processo de transposição do saber acadêmico para o saber ensinado na escola. A educação histórica vai defender que tanto a história desenvolvida na academia, quanto a história desenvolvida na escola, o pensamento histórico, epistemologicamente eles são os mesmos. Eles têm graus de complexidade diversos na escola e na universidade. Mas também, assim como na academia nós trabalhamos com os conceitos que se chama de meta-histórica ou de segunda ordem, como narrativa histórica, evidência histórica, que são um trato com as fontes, por exemplo, significância histórica, os significados que os sujeitos dão, as interpretações históricas na academia, também se faz isso em um outro grau, num grau mais simples na escola. Então, uma diferença de grau. O processo epistemológico é o mesmo. Ou seja, todo ser humano pensa historicamente, todo ser humano tem consciência histórica. Isso é um princípio fundante da teoria da consciência histórica. Resiniana e daquele grupo de historiadores, de historiadores que foram desenvolver a didática de história na Alemanha, que vão fundar a ideia, já bem baseada nas ideias do século XVIII, XIX, de certos pensadores iluministas e iluministas que entendem que o ser humano tem a capacidade de desenvolver a sua consciência histórica. Essa temática talvez a gente se aprofunde mais para frente. Então, de maneira geral, bem básica, é mais ou menos isso. E como se desenvolve, já vou entrar no diálogo com outras formas ali, como se desenvolve metodologicamente o trato com a educação histórica. Para captar essas ideias históricas, esses sujeitos no universo escolar, no ambiente de escolarização, a gente também utiliza, nós, pesquisadores da educação histórica, de metodologias relativas à sociologia da educação, analisamos muito François Dubé, Jorge Nider, os pensadores da cultura escolar brasileiros, europeus, norte-americanos, que pensam a questão da cultura escolar, da cultura jovem, os historiadores e sociólogos que falam sobre a cultura, e educadores que falam sobre a cultura jovem. Então, a gente trabalha com a sociologia, com técnicas que dialogam com a etnografia, ou seja, a maior parte das investigações de educação histórica são investigações de campo, ou seja, há uma relação de praxis entre a teoria informada pela prática e a prática informada pela teoria. Então, existem pesquisas mais documentais? Sim, existem pesquisas que trabalham com os documentos das políticas públicas, com manuais didáticos, mas o foco é compreender como isso vai chegar nos professores e alunos, na consciência histórica deles. Sempre o fim do trabalho da educação histórica é trabalhar. Então, o nosso objeto, por exemplo, não é, por exemplo, a história em quadrinhos, é a relação que os jovens têm, as ideias históricas que os jovens desenvolvem com as histórias em quadrinhos. Então, currículo não é o nosso objeto, mas o tipo de pensamento histórico que se constrói, por exemplo, na BNCC, que
está sendo investigado, por exemplo, lá em Curitiba, o Thiago Miranda está investigando as questões dentro da educação histórica da BNCC, que tipo de consciência histórica está em batalha nesse processo, desse processo. Então, o objeto não é o currículo, não é o livro didático, o objeto são os sujeitos na sua relação de construção do pensamento histórico na relação com esses artefatos culturais, né? Então, resumindo alguns elementos da educação histórica, pelo menos no Brasil, esse perfil, a gente vai entender um pouquinho qual é a diferença, por exemplo, com outras formas. Por exemplo, existe um campo muito forte, baseado no ensino de história, que vem de toda a didática, que são os trabalhos com metodologia do ensino de história, que são estudos extremamente importantes, mas que partem de construção de metodologias que ajudem o professor a trabalhar na sala de aula. A educação histórica se propõe a sugerir metodologias a partir da forma de aprendizado do aluno, e não a partir de uma transposição didática. É uma diferença em relação a uma posição até dominante no ensino de história no Brasil e vou dizer, no Ocidente também. À exceção da Alemanha, da Inglaterra e de Portugal, a transposição didática é um pensamento predominante no Ocidente, principalmente, e no Brasil, por ter um vínculo muito forte com a tradição francesa de educação, é muito forte também, porque esse pensamento de transposição didática é um pensamento da pedagogia francesa, que veio lá do Yves Chevalier, não vou entrar em detalhes disso aqui, então é uma diferença. Uma é melhor que a outra? Não, são campos distintos. E aí tem um outro debate, aconteceu até numa entrevista que eu fiz para agora esqueci o nome, de uma pesquisadora lá de Salvador, que também estava discutindo aqui, na didática da história também acontece essa diferença. Por exemplo, a educação histórica vê a didática da história a partir de investigações qualitativas no diálogo com a teoria da consciência histórica. Enquanto existem também pessoas que pensam a didática da história dialogando, por exemplo, com investigações qualitativas, que é o caso das pesquisas do Luiz Fernando Serri, né? Que, apesar de seguir um dos mesmos princípios básicos que a teoria da consciência histórica, a investigação vai para um caminho quantitativo, no caso do Luiz Fernando Serri, que traz resultados diferentes, exatamente, porque é quantitativo. Enquanto a educação histórica vai pautar-se em investigações qualitativas prioritariamente. Não quer dizer que não existam em pesquisas qualitativas elementos quantitativos. Você encontra esse exemplo na tese do Lueck sobre consciência histórica e humanismo nos jovens brasileiros e ingleses de ensino médio, por exemplo. Existe uma relação quantitativa. A tese da Olga Magalhães, que é brilhante lá em Portugal, é quantitativa. Então, há esses elementos, mas prioritariamente é quantitativo. Não sei se eu estou sendo claro nas diferenças. Então, a didática da história, ela tem, no Brasil, 2 focos distintos, mesmo partindo da mesma teoria, né? 2 focos distintos. Mas, por exemplo, é totalmente diferente. Por exemplo, o Rafael Sade, ele está dentro daquele campo que ele chama de didática da história. Só que é muito semelhante o tipo de investigação dele da educação histórica nossa. A Inalva Prado, lá, Aguiar, da Universidade lá acho que de Vitória da Conquista, do sudoeste da Bahia, né? Ela também trabalha com da didática da história, mas com uma proximidade muito grande com as metodologias de educação histórica. Então, elas não são diferenças muito estruturais. Elas estão, às vezes, a didática da história ela é pensada de maneira muito semelhante nessas 2 formas de aparecer. Há uma diferença maior na didática da história pensada dentro dessa concepção
André Monteiro, a própria Circe, que vão trabalhar esse pensamento, que são estruturais, e nós mesmos da educação histórica temos que dialogar com essa forma de pensamento, que só estamos aqui, nós construímos aqui porque foi de outras tradições, como da Escola Nova, tudo. Não sei se eu fui muito claro nesse diálogo, mas a diferença é essa. Nós buscamos investigar as ideias históricas dos alunos e em campo com técnicas etnográficas e sociológicas. E investigar filosofia, como os jovens pensam historicamente e praticam esse pensamento, mobilizam esse pensamento em sua prática. Jovens e professores. Certo. Eu acho que eu não sei se ajudou, né? Oi? Pronto, e se tiver outras perguntas... O som dá uma cortadinha de vez em quando, mas eu acho que é alguma coisa da conexão mesmo. De vez em quando dá uma... Mas no finalzinho só da sua fala que a gente não pegou, mas depois eu acho que deu para pegar. Tem uma outra questão que eu acho que o pessoal também deve estar ansioso por saber, né? No trabalho com história em quadrinhos, tem a seguinte questão. A história em quadrinhos enquanto fonte, né? E aí, de repente, você pode falar um pouco sobre o seu trabalho, como que foi feito. A história em quadrinhos enquanto narrativa sobre o passado, e a história em quadrinho enquanto linguagem que muitos professores utilizam, né, para trabalhar com os alunos em sala de aula na produção de história em quadrinhos, né? Como pensar essas três formas de trabalhar, quais são essas diferenças, e como que você trabalha com a história em quadrinhos? Então, eu primeiro vou falar um pouquinho da primeira parte da pergunta, e a segunda eu até montei um esqueminha aqui para explicar os tipos de investigações, que aí dá para entender um pouquinho como que aparece esse tipo de discussão, por exemplo, na diferença entre história em quadrinhos como fontes, narrativa e linguagem. Em que pese que há diferenças, há também entrecruzamentos entre essa concepção. É uma pergunta extremamente difícil, aliás, exatamente porque é aí que tem as grandes discussões. Então, primeiro, do ponto de vista da educação histórica, sim, um diálogo muito intenso, de um diálogo de pensar a história em quadrinhos, as histórias em quadrinhos, como artefatos da cultura histórica e, portanto, tanto como fontes e também como narrativa, porque a história em quadrinhos é uma fonte narrativa. É muito difícil esse processo de diferenciação. Ou seja, ela é evidência e pode ser também o próprio narrar que se utiliza dessa evidência. Inclusive, nós temos histórias de quadrinhos historiográficas, assim, e algumas histórias de quadrinhos didáticas que se propõem a fazer esse tipo de coisa, né? Então, estou pondo em linhas gerais. E, geralmente, quando ele trabalha com a ideia de histórias em quadrinhos como recurso didático, aí aparece mais a discussão de história em quadrinhos como linguagem. Não quer dizer que quando você trabalha com fonte como narrativa, você não seja estritamente necessário estudar a natureza dessa linguagem, porque isso é um elemento que dá a especificidade dessa fonte. Por exemplo, por mais que a história em quadrinhos em si não gere aprendizagem histórica, a relação que o estudante e o professor têm com as histórias em quadrinhos, ao desenvolver um processo de aprendizagem histórica, a história em quadrinhos pode desenvolver um determinado tipo de aprendizagem, diferente, por exemplo, de um filme, diferente de uma canção, estou falando aqui de vários artefatos, diferente do material patrimonial, da discussão patrimonial, ou seja, essas fontes, essas narrativas, elas podem gerar formas de aprendizagem distintas, dependendo de como a relação a captação das ideias dos alunos e da forma de trabalhar, que o professor tem de trabalhar com a história dos quadrinhos pode acontecer. Por exemplo, aqui, eu vou primeiro apontar um pouquinho
como a educação histórica, e aqui eu ponho o meu trabalho, porque já está começando a ter outros trabalhos, né? Existem até trabalhos anteriores ao meu, com quadrinhos, mas eles não tinham intenção na educação histórica, porque vai eu vou explicar um pouco melhor essa relação entre quadrinhos como fonte, narrativa e linguagem, apresentando os tipos de investigações que existem no ensino de história sobre as histórias em quadrinhos. Isso facilita. Então, por exemplo, segundo aprofundei mais na investigação. Teve inventários. Um problema aqui na transmissão. Se você puder voltar só um pouquinho, porque aonde? O som cortou, deu uma cortada. Se você puder voltar um pouquinho do que você estava falando. Será porque eu estou falando meio rápido? Deu tanto para às vezes isso, não sei. Parece que é algum problema da conexão. Tá certo. Numa discussão que eu tentei, mais ou menos, os tipos de pesquisas que no Brasil nós temos sobre história. Então, acho que esse inventário pode ajudar a entender narrativa. Aqui Marcelo, tá tudo bem? Ainda não está conseguindo ouvir direito. Porque, assim, a gente está ouvindo bem picado. Mas o que está acontecendo? Cortando? Eu acho que deve ser, Marcelo e Vitória, a qualidade do sinal mesmo da internet. De repente, se o professor também conseguir diminuir um pouquinho o volume do microfone, a gente teve uma participante aqui, professora... Do microfone mesmo? Vou tentar aqui. Isso. Eu acho que já... Eu acho que está baixando aqui. Vê se melhorou. Vê se melhorou. Eu estou apertando um pouco aqui o microfone. Tá melhor? Beleza. O som. Acho que sim. Daí, assim, se precisar, interrompe, tá? Beleza. Então, é importante entender, então, que para a investigação, por exemplo, que eu fiz, que é baseada na educação histórica, histórias em quadrinhos são fontes e narrativas sobre o passado, né? Narrativas construídas no presente se referem sobre o passado, que mobilizam e mediam essa formação da consciência histórica dos sujeitos. Elas são elementos, até porque são mídias, elas mediam esse processo de conhecimento aqui. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, para entrar aqui, por exemplo, que a história em quadrinhos, ela entrou no interior da cultura escolar, ela não entrou de um jeito único. Ela entrou principalmente, ela só chegou no currículo nas PCNs, por exemplo. Mas ela entrou antes quando o professor trazia para a sala de aula, quando os livros didáticos passaram a utilizar. Então, a partir dessas questões, eu comecei a apresentar, investigar algumas pesquisas que já apontam como mais ou menos se aborda esse trabalho. Por exemplo, eu descobri 5 formas, podem existir mais, né? As 5 formas, sendo que a primeira e a quinta tem uma circularidade entre elas, que pessoas, mais de uma estão no mesmo trabalho, vêm investigar quadrinhos de ensino de história, para entender essa questão fonte, narrativa e linguagem. Por exemplo, o primeiro tipo que eu encontrei, que é o primeiro historicamente, como ele surge também no Brasil, são os quadrinhos ligados, quadrinhos de mercado, como Mônica, Asterix, estou pensando vários outros quadrinhos de mercado que são ficcionais, mas que têm temas históricos, que professores e estudantes trazem para o espaço escolar. Essa perspectiva trabalha muito com a perspectiva da história em quadrinhos como fonte.
como uma fonte, ou seja, uma fonte para o conhecimento histórico. Por exemplo, vou apresentar aqui, ó, o trabalho Valdemiro Vergueiro, ele vai discutir, articular a ideia de fonte. Quando eu falo Valdemiro Vergueiro, todo o grupo do ECO, tem tanta gente, acho que é o Ramos, a Rama, tem uma série de professores, e mais os orientandos deles, então um grupo enorme, que também vai discutir ensino de história, e pessoas pelo resto do Brasil que se baseiam nessa pesquisa do ECO, que vai fazer uma articulação entre o trato do quadrinhos como fonte e como linguagem, porque ele vai trabalhar como fonte a partir da linguagem desses quadrinhos, né? Eles se baseiam, bebem muito nos trabalhos lá dos anos 70 do Moacir Cirne, por exemplo, que ajudou muito a pensar uma semiótica dos quadrinhos no Brasil, né? Da leitura dos quadrinhos, por exemplo, né? E também numa história das histórias em quadrinhos, né? Então, esse tipo de pesquisa, assim como a do Vergueiro, da Selma Bonifácio, tem uma investigação de 2005 muito legal sobre isso, e do Alexandre Barbosa, eles vão trabalhar, procurando investigar as condições históricas das histórias em quadrinhos para poderem serem apropriadas no ensino de história. Então, essas investigações, elas estão nesse campo. E também tem, eu mesmo, no segundo capítulo da minha dissertação, fiz uma experiência de discussão de como aparecem quadrinhos em 2 livros didáticos de história temática do ensino fundamental, né? Eu peguei 3 histórias em quadrinhos que estão em 2 livros didáticos temáticos, que infelizmente hoje são raros, né, no PNLD, esses livros que são bastante produtivos, né? Então, essas formas de quadrinhos também aparecem ali. Então, e eu também fiz uma discussão, a minha própria dissertação de mestrado, ela vai trabalhar com um quadrinho como o Asterix, que eu procuro trabalhar. Eu tive a intenção de trabalhar a história em quadrinhos primeiro como fonte, e trabalhei como fonte os Asterix e Cleópatra, e depois no processo fui descobrindo que pelas respostas dos alunos, quando eu pedi para eles escreverem uma história a partir da história Asterix e Cleópatra, eu descobri que os alunos também produziam narrativas. Ou seja, a narrativa, a história do Brasil é uma fonte que é também uma narrativa que produz outros, estimula os outros a produzir narrativa. Inclusive, tem um elemento metodológico muito interessante na minha dissertação, que é o seguinte: alunos que tinham dificuldade em responder as questões mais tópicas que eu fiz, sobre que tipo de personagem eles consideravam mais importantes, mais significativos, contexto, que tipo de situação, o que estava... Eles eram bem taquigráficos. Na hora de narrar, depois que eles leram as histórias em quadrinhos, eles produziam narrativas totalmente coerentes, com perfis completamente diferenciados. Uns eram mais ficcionais, outros tentaram fazer mais pela história, outros puseram histórias à carochinha, mas narraram. Eles tinham dificuldade de responder perguntas, mas na hora de narrar, eles conseguiam construir uma narrativa. Eu só encontrei uma narrativa de um perfil mais narrativa histórica na minha dissertação, e isso gerou minha tese, que é um outro item ali. Então, que é o segundo item que eu encontrei quando elas aparecem nos livros didáticos, eu até apontei antes. Por exemplo, tem a pesquisa Selma Bonifácio, do Júlio Neres, o Júlio Neres, que vão investigar como que aparece, por exemplo, como que o livro didático do Guilherme de Castro foi construído. É uma pesquisa muito interessante. Pena que a investigação do Júlio Neres é dificílima de achar. Seria muito importante que elas pudessem ter mais acesso. Mas a Selma Bonifácio também tem um capítulo que discute isso a partir desse debate que o Neres faz. Eu também, como já apontei lá atrás, investiguei 2 quadrinhos no livro de história no segundo capítulo da minha dissertação, que eu busquei trabalhar se essa história temática mobiliza o uso da linguagem em quadrinhos. Eu percebi que o elemento linguagem é muito explorado nos quadrinhos. Perguntas relativas à linguagem, tanto aos personagens como à linguagem dos quadrinhos. Então ou seja, uma perspectiva
que busca trabalhar com o método da metodologia de ensino acaba aparecendo nos livros didáticos. Tá ok aqui por enquanto? Tá. A gente tem uma pergunta aqui, eu não sei se você... Pode fazer. Porque de repente eu estou muito confuso aqui. A Luciana Deis, ela faz a pergunta que é a seguinte: é viável utilizar a produção de uma HQ como metodologia para ajudar os alunos a compreenderem o conteúdo ou sintetizarem... Opa, não, ela não continuou. Mas, enfim, a pergunta dela é essa: se é viável usar para compreender conteúdos históricos, né? Sim, é viável. Inclusive, uma das questões, tanto na minha dissertação como na tese, e foi praticamente 99% dos jovens que responderam. Na dissertação foram 35 alunos, na tese foram 135 alunos. A grande maioria foi sim, é possível aprender um conteúdo, seja de história do Brasil, de história universal, história da humanidade, eu chamei, com histórias em quadrinhos. É possível sim aprender. Os jovens já estão abertos a isso. Cabe a nós, professores, começar a trabalhar isso, porque os jovens, para eles é ponto pacífico já. Quadrinhos, games, todas essas linguagens, canções, para os jovens não é problema nenhum. Às vezes é nosso problema por conta da nossa formação na academia, há um certo tempo atrás, que havia alguma resistência. Eu já não tive esse problema, né? Ao contrário, fui estimulado pelos meus próprios professores, tanto os da prática de ensino de história, a professora Dolinha, né? Quanto os professores os professores mais de teoria da história. Eu lembro que Marcos Napolitano que me chamou para entrar, trabalha com enfio aqui no teu TCC, ninguém investigou enfio ainda, então daí eu fiz meu TCC em cima do enfio e ditadura militar, e fui orientado pela Marionildo Iberpon Magalhães. Então, é possível sim, professora, trabalhar, produzir conteúdo, e mais, é possível até debater diferentes visões, como eu propus na minha tese de doutorado, diferentes versões da história com histórias e quadrinhos. Você pode pegar histórias e quadrinhos que trabalham com versões diferenciadas e até opostas sobre determinado tempo histórico. É difícil, mas você tem como achar e procurar. É trabalhoso, e trabalhar até diversas versões históricas, 2, 3 versões históricas diferentes, com quadrinhos sobre o mesmo conteúdo, sobre a mesma experiência histórica. Eu fiz isso sobre a independência do Brasil. 2 quadrinhos com visões, uma baseada na história social, que é aquele do Miguel Paiva com a Lídia Schwartz, aquela visão, e outro que era do André Diniz, com esqueci o nome do desenhista, que é também muito... fugiu agora, que partiu de uma concepção mais clássica, daquela que está no livro didático. E você pode contrapor essas visões. Até porque o livro didático não trabalha muito com a visão da história social, da independência, por exemplo. Então, aliás, geralmente os conteúdos mais, vou falar assim, mais duros, como independência, descobrimento, é muito difícil fazer o aluno se engajar. Eu consegui, porque os quadrinhos eram estimulantes, né? Mas temas mais voltados para a identidade deles, a questão hoje que está posta da questão racial, da questão de gênero, a questão da violência, essas questões que são delicadas para todos nós professores, inclusive tem políticas públicas para evitar que a gente discute e ensine esses temas, são exatamente esses temas que podem mobilizar melhor ainda o trato com o conteúdo, que eu prefiro chamar de experiência histórica. Conteúdo parece que enquadra a coisa, enquanto a experiência histórica é uma experiência de contingência na relação presente e passado. A Revolução Francesa é também uma forma da gente pensar hoje sobre aquele passado, né? Então, por aí. Não sei se eu respondi a professora. Pode fazer.
Tá legal essas perguntas, estão legais. Oi? Estão legais essas perguntas. A Luciana, desde ela fez um comentário aqui também, que ela trabalha mais com produção de história em quadrinhos com os alunos, porque ela não consegue quantidade necessária de histórias em quadrinhos para levar para a sala de aula, na realidade que ela está, né? Muito difícil. Então ela acaba produzindo essas histórias. Aí tem uma outra pergunta aqui do Wilker Marcos. O que o professor Marcelo Fronza acha da possibilidade dos professores do ensino fundamental desenvolverem quadrinhos para trabalharem a história da localidade na qual os alunos estão inseridos? Maravilhoso. Inclusive, na minha dissertação, minha tese, o 6º capítulo foi, eu pedi para eles produzirem uma história em quadrinhos sobre esse tema que eu falei, e daí eu analisei isso. Então, eu acho que é fundamental, porque a história em quadrinhos, a produção, a gente pode perceber o modo como o jovem narra. A partir daí a gente poderia até investigar nos nossos alunos o tipo de consciência histórica que eles desenvolvem. Por exemplo, se é muito pautado ainda na discussão, na fala, no texto didático, aí tende a ser uma narrativa mais para tradicional exemplar, dependendo do livro didático, né? Se ele já faz uma visão de contraposição, quando ele constrói o quadrinho, se ele já percebe relações de transformação e permanência, aí é aquele tipo que o Riesling vai chamar de genético. Você pode até fazer esse tipo de experiência. Então, e história local é fundamental, porque é uma maneira de trazer a vida do jovem. Claro que o jovem, ele não tem nenhum problema em lidar da relação do local com o universal, por exemplo. Até porque as histórias de quadrinhos que eles leem se relacionam com o universal, né? Por exemplo, eles leem muito super-heróis. Hoje estão lendo até esses quadrinhos que são voltados mais para que hoje está grande para as graphic novels, que são mais para um público adulto, no sentido de que são temas que dizem respeito à condição humana, como o sofrimento, as guerras, as doenças. A gente está na pandemia, então tem quadrinhos que abordam esses temas, as questões gênero, racial, preconceito, e com perspectivas históricas. Então é possível, sim, fazer com que os alunos tragam essas temáticas a partir da história local, porque eles vivem esse local e eles veem essas problemáticas no local. E as crianças são muito espertas, você falou que é do ensino fundamental. As crianças enxergam a realidade emotivamente e conseguem transpor essa emoção por uma estética de uma maneira muito fácil. E aqui é interessante não se preocupar muito se o aluno vai fazer palitinho ou um desenho redondinho, que às vezes as ideias são extremamente complexas, mas estão na forma de um palitinho. Inclusive, a história em quadrinhos mais complexa que apareceu na minha tese, da investigação do aluno, era meio palitinho, mas a organização narrativa é extremamente complexa. Então, quer dizer, ele não precisa se preocupar com aquela formatação estética, porque o estético também não é a ação vivo e com o político. Tá, então eu acho que é porque eu estou falando muito rápido, né? Mas perdeu muito da minha fala? Então, deu uma cortadinha rápida, mas aí tem uma pergunta aqui da Rani Alves. Ela diz... ele não sei, diz que a nossa grande dificuldade na escola pública é o acesso dos alunos HQs, temos realidades muito complexas. Nesse ponto, quer dizer, você teria alguma dica sobre como trabalhar com história em quadrinhos quando não se tem acesso a exemplares suficientes na sala de aula? Sim, é difícil na sala de aula, geralmente na maioria das escolas, não vou dizer todas, porque existem, primeiro, novas escolas, a partir desses últimos governos, né, novas escolas surgiram e construíram, mas houve a política do PNBE, que é o Programa Nacional de Biblioteca Pública, não sei se é programa ou plano, muitas histórias em quadrinhos chegaram às escolas, a maior parte das escolas, tem que ver onde estão, que às vezes na escola a professora tem, mas não está na biblioteca, mas chegou, às vezes não tem, então isso já é um problema. Outra sugestão que eu dou hoje já existem muitas histórias em quadrinhos, já estão em plataforma digital.
às vezes é muito difícil também, porque essa plataforma digital, mesmo no celular, não é fácil, principalmente escolas de periferia. E numa sala vai ter 1 ou 2 alunos com um celular, por exemplo. Às vezes nem o professor tem, por uma série de motivos, às vezes até a escola não permite esses tipos de políticas. Então há essa possibilidade. Mas eu usava muito o modelo, que é muito complicado, que é o modelo do Xerox. Fazer algumas páginas, não todas estão em quadrinhos, Xerox e trabalhar. Às vezes é uma maneira que dá, porque dá para você, se você constrói, pegar assim, umas 3 páginas, que tem uma seção narrativa mais ou menos coerente, já dá para trabalhar com umas 3, 4 páginas, 5 páginas, confrontar umas 10 páginas. É uma metodologia que eu utilizei, por exemplo, pesquisa e usei a maioria das escolas que eu dava aula no estado, escolas mais de periferia, e os que elas tinham o Xerox, né? Eu sei que o problema também, a gente não pode fazer Xerox para tudo, mas a gente pode fazer esse processo. Inclusive é muito interessante quadrinhos, trabalhar em dupla, levar quadrinhos, se tem poucos quadrinhos, trabalha em dupla, trio exatamente para trocar ideias. É uma metodologia que funciona. Eu mesmo, quando apliquei instrumentos de investigação, mesmo a resposta sendo individual, eu permitia que eles ficassem em duplas ou trios para trocarem ideias. E, pasmem, eles não ficavam um copiando do outro. Alguns até discordavam e a discordância no escrito, porque há uma interação. É só você falar, eu só quero a sua própria ideia. Se você fala isso, a maioria dos alunos acaba, ou pelo menos a grande maioria, não todos, vai trazer. Mas realmente essa parte material é complicada. Existe, repetindo o PNBA, às vezes é um problema de estar escondido ou não ter chegado à escola. Escolas muito novas não receberam. Mas teve um processo de mais de 10 anos, eu creio que desde, no mínimo, 2008, 2007, já tem quadrinhos de altíssima qualidade, e não só de transposição literária, por exemplo, mas quadrinhos que são quadrinhos mesmo, originalmente histórias produzidas na forma de quadrinho. O Eisner, os autores brasileiros, André Diniz, esses quadrinhos estão na maioria das escolas. Eu sei que não todos, por uma série de problemas, às vezes a Secretaria de Educação não manda, por problemas políticos ou administrativos mesmo. Então, mas eu usava o modelinho do Xerox, ou alguns de casa mesmo, e juntava aluno para ler em grupo, né? Às vezes a técnica é essa, não dá para ter um para cada quadrinho. Eu sei que eu não ajudei muito, mas é isso, né? Às vezes o próprio livro didático, muitas investigações, os livros didáticos trazem muita história de quadrinhos. Se você recortar bem o que você quer com aquele quadrinho, você pode utilizar até do próprio livro didático. Tem os quadrinhos fantásticos do Calvin Haroldo, Mafalda, até Turma da Mônica tem problematizando, ou mesmo quadrinhos, Asterix figurinha carimbada em todos os livros didáticos. Então tem tema Agar, são quadrinhos que trabalham qualquer tipo de período histórico, que estão lá, né? Que dá para trabalhar ali. São fontes possíveis, né? De investigação. Não sei se eu respondi. Fronza, tem uma outra pergunta aqui. Quais títulos em quadrinhos foram utilizados na pesquisa do professor Marcelo e quais metodologias foram utilizadas para uso em sala de aula? Os títulos que eu usei, agora vamos lá. Na dissertação só usei um, que é o Asterix e Cleópatra. Eu fiz uma série de questões, eu montei um instrumento de investigação com as questões como, por exemplo, sobre... Vocês acham que é possível aprender com história em quadrinhos? Vocês acham que é possível aprender algum conteúdo com história em quadrinhos? Que às vezes é diferente aprender e aprender algum conteúdo. Alguma experiência do passado, né? Perguntei também, daí depois eu trabalhei com história em quadrinhos, com questões, nesse instrumento tinha questões, por exemplo, que tipo de personagem você acha mais relevante, mais significativo? Que situação narrada no quadrinho, situação histórica, você acha mais relevante? Que relação você faz com o teu cotidiano? Aqui eu estou pensando em dissertação, que é uma questão, acho que foi a última questão da minha dissertação, que saíram questões muito interessantes, né? E por fim, até pedir, o que eu fiz
é pedir depois disso ou narrar, escrito, ou narrar, de preferência desenhando de alguma forma, para quem é desinibido para desenhar, desenhar uma história em quadrinhos para a gente poder captar que tipo de narrar, que tipo de consciência histórica está presente ali. Então, é uma maneira. Na minha tese, eu trabalhei duas histórias em quadrinhos, eu usei, que é a da Lilia Schwartz com o André Diniz, que é o da Colônia ao Império, que é aquele que ele vai falar do Dom João até a independência do Brasil, né? Da história do Dom João até a independência do Brasil, da Colônia ao Império, acho que é Um Brasil para Inglês Ver, acho que é esse o subtítulo, que é baseado numa história social. Quem roteirizou foi a Lilia Schwartz, então tem uma visão historiográfica sólida. E o do André Diniz com... eu esqueci o nome do autor, aqui não tá perto aqui, que se chama Independência do Brasil, que é da editora Scala, que fez uma série de quadrinhos históricos bem interessantes. São quadrinhos didáticos para se usar em sala de aula, sobre Independência do Brasil, Revolução Farroupilha, Revolução Russa, Independência de Israel. Estou vendo aqui Guerra de Canudos, que é um dos melhores, que tem uma narrativa maravilhosa, também do André Diniz, roteirizado por ele. Então tem essas ali, né? E também na minha tese de doutorado eu apresentei alguns quadrinhos didáticos produzidos no projeto Chata, por exemplo, o Peter Lee. Não sei se vocês sabem, houve um grande projeto na Inglaterra, que é o projeto Educação Histórica, que é o projeto Chata, Chata é a sigla, né? Conceitos de história e abordagens, conceitos de ensino e abordagem histórica. Daí traduzindo fica Fato Chata. Que o Peter Lee constrói questões de epistemologia e história a partir do confronto de 3 séries de 2 histórias em quadrinhos. Então, uma para discutir 2 histórias em quadrinhos confrontadas para discutir verdade histórica, outra, se não me engano, evidência histórica, e outra empatia histórica, se não me engano. Então, a partir dessas histórias em quadrinhos, eles construíram todo o projeto Chata da Inglaterra fazendo essas questões. Então, o tipo de narrativa que eles apresentaram foram quadrinhos, produzidos didaticamente, a mando do Peter Lee. Eu quero que vocês façam quadrinhos, um quadrinho que fale desse jeito e outro desse. Eu fiz diferente, eu peguei quadrinhos que estão no mercado, que são didáticos, e peguei para debater. Também teve o trabalho da Maria Galo, que fez a mesma coisa que o Peter Lee. Ela pegou na dissertação dela e depois ela retoma na tese, sobre uma outra leitura, pega quadrinhos sobre acho que a ocupação romana em Portugal, e depois sobre a história do vinho do Porto. Lá todas as pessoas produzidas da forma que ela queria, de quadrinhos. Então, existem possibilidades de trabalhar quadrinhos. Uhum. E agora está começando uma última possibilidade, que é começar a trabalhar com quadrinhos autobiográficos, porque são quadrinhos que se relacionam muito próximo com a ideia da geração de sentido histórico. Com o quadrinho autobiográfico, a intencionalidade de se construir sentido histórico. Não exatamente uma verdade histórica, mas como a pessoa construiu a sua identidade. Tem quadrinhos que falam sobre construção identitária dos sujeitos, sobre mulheres, sobre personagens afrodescendentes, vários tipos de trabalho já tem nesse sentido, sobre pessoas de atuação política, intelectuais, socialistas. Tem um livro fantástico sobre a Modotti, por exemplo, os quadrinhos sobre a história da Modotti, né? Então tem essas histórias em quadrinhos biográficas que ainda estão começando a ser exploradas no ensino de história e na educação histórica, né? Inclusive eu oriento um dos trabalhos nesse sentido também, no mestrado. Oi. Tem uma pergunta aqui que eu acho que dá para encaixar nisso que você está falando. Pode fazer. O Ridson de Araújo, ele pergunta como você analisa as disputas das dimensões da cultura histórica nas narrativas dos quadrinhos, né? Imagino que ele deve estar falando desses quadrinhos que já estão no mercado, né? Sim, na verdade, essa risco de instrumentalização, que eu gosto de chamar, que é como
o Rising discute a questão da cultura histórica, é que primeiro, vamos lá, a história em quadrinhos, tanto se você pensar como fonte e como narrativa, ela é um artefato da cultura histórica, principalmente história em quadrinhos com temas históricos. Então, há sim algumas histórias de quadrinhos, por exemplo, as que instrumentalizam, por exemplo, aquelas histórias de quadrinhos didáticas que eu falei. Por exemplo, eu detectei que nas histórias em quadrinhos produzidas pelo Peter Lee, houve uma instrumentalização, por exemplo, de uma concepção cognitiva muito forte sobre a questão estética. Isso meio que influenciou, quase determinou a forma de resposta que os alunos vão ter na investigação deles. E isso foi intencional. Eu, por exemplo, na minha tese, eu de propósito eu peguei quadrinhos que estão no mercado, didáticos, que pretendem narrar a história de uma maneira próxima da historiográfica, não é exatamente historiográfica, mas próxima da historiográfica, exatamente para captar como aparece a dimensão estética, cognitiva, ética, moral e política do processo. Apareceu até a dimensão religiosa, numa das respostas dos alunos, né, que considerava que era mais um dos alunos lá da minha investigação, da minha tese, se forem ver, ele falou até que ele não considerava a história em quadrinhos válida para o ensino de história, porque a Bíblia era mais importante. Ou seja, esse tipo de ideia já estava dominando, para aprender história. Esse tipo de ideia já estava dominando, já estava surgindo, não dominando, surgindo, já em 2012 na minha investigação. E hoje está muito forte nas escolas. E é uma forma que aparece, né, e eu estou falando, essa instrumentalização pode estar não só nas histórias em quadrinhos, ela pode estar tanto na intenção do autor na construção da história em quadrinhos, como em quem lê a instrumentalização. E isso que é muito rico no trabalho com quadrinhos. Então, como resolver isso? Às vezes, história em quadrinhos, eu, por exemplo, optei por uma história por confrontar histórias em quadrinhos que tem um predomínio de uma dimensão cognitiva, porque elas se pretendiam fazer uma didática de como falar daquele conteúdo histórico do Brasil, tem um predomínio, mas lá estavam as posições políticas do sujeito, havia dimensão política lá, meio dominada nos dois quadrinhos, pela dimensão cognitiva, mas principalmente no quadrinho da Lilian Schwartz, havia um momento de intervenção estética, tanto dos autores, da dimensão estética, que fez com que mudasse a interpretação e o posicionamento sobre a veracidade ou não dessa história em quadrinhos em relação aos alunos que eu pesquisei. O que eu quero dizer? Tem um momento naquele quadrinho lá do Império, da colônia ao Império, em que o Miguel Paiva desenha o Pedro Américo, falando assim, aparece, tá lá o Dom Pedro I, de mulinha, ele representa assim, conforme a historiografia, de mulinha, todo mal vestido, com aquelas roupas da época lá, nada nobre, assim, e de repente aparece o Pedro Américo lá no quadro e fala, não, esse é o jeito certo, né? Com a representação dele lá, levantando a espada, com aqueles cavalos enormes, levantando a espada, esse é o jeito certo. Então, quando apareceu essa imagem, muitos jovens se posicionaram, gostaram desse quadrinho porque ajudava a compreender melhor a história, ou seja, até a diferença das formas de pensar a história, até as diversas concepções de conceitos históricos que estão postas lá, e outros não gostaram. Acharam que isso não tem nada a ver, se chocaram porque aquela forma de apresentar fazia uma ironia com a forma como o livro didático e como a mídia apresenta aquela representação, que é o quadro Pan-Américo. Mesmo o filme lá do Tarcísio Meira é uma representação do quadro Pan-Américo. E mais, aquela série do Quinto dos Infernos também é uma representação do quadro Pedro Américo. Não há crítica alguma àquele momento, a não ser a famosa fase da vontade dele ir no matinho, fazer suas necessidades, que isso sempre fazem,
no humor, mas o fato, a questão da representação, que é o grande problema, porque as investigações históricas lá dos documentos simplesmente falam que aquele evento não aconteceu. A questão é mais básica, assim. Ninguém levantou espada nenhuma, ninguém, segundo as investigações, mas é uma imagem que foi construída e essa imagem é próxima da nossa mente. E alguns jovens se chocaram com isso. Eu prefiro responder com um exemplo, que para mim é mais fácil, porque tem tantos quadrinhos. E essa forma de instrumentalização do estético, do moral e do religioso se dá de maneiras completamente diversas, dependendo do quadrinho que você usa. Porque tem quadrinhos voltados mais para um público adulto, por exemplo, os quadrinhos europeus são muito voltados, não eram quadrinhos para crianças. E eu não estou falando aqui de quadrinhos eróticos. Estou falando de quadrinhos, a linguagem é falar de problemas da nossa vida, de guerra, de morte, de violência. Tem um quadrinho enorme sobre o Grito do Povo, sobre a Comuna de Paris, que é lindíssimo, extremamente violento, do Tardi, né? E o mesmo autor fez um sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre as narrativas que o pai dele fez sobre a Primeira Guerra Mundial, extremamente violento. Aí vai do professor escolher se isso pode chegar a trabalhar na escola ou não. Os jovens, a maioria deles eles convivem com esses elementos. Às vezes somos nós, professores, que evitamos falar de violência, da questão da droga, questão de gênero, por mais que haja uma pressão social para que não falemos. Mas os jovens querem falar. Não vem dos jovens essa crítica. Vem de setores aí complicados da sociedade, né? Então, é complicado mesmo, né, falar. Perceba, professor, que a sua pergunta é boa porque a coisa não é simples. Não é simples como se dá essa apropriação nesse processo. A ideia é tentar investigar como aparece isso. Se você consegue nos alunos perceber, isso aqui é mais cognitivo, isso aqui é mais isso é político, isso aqui é religioso. Isso pode ser interessante para a gente poder fazer uma intervenção melhor. Até com a historiografia, usando a historiografia, que é interessante trabalhar com a historiografia também, quadrinhos e contrabalançar com a historiografia. Eu propus isso num livro que eu produzi junto com a Adriane Sobrans, com o João Bertolini, com o Edilson Chaves, né? Que é legal também articular com fontes históricas e com a historiografia, porque a história enriquece esse debate, né? Aliás, pegando esse caminho, tem uma pergunta aqui do Caio Cobianchi. Me orientando de doutorado. Oi, Caio. Ele fala, uma vez trabalhei com o Diário de Anne Frank em quadrinhos, percebi que os alunos interpretavam a narrativa ao pé da letra, como verdade. Qual o risco de lidar com essa autoridade das fontes? E aí, só antes de você começar, só um comentário, Marcelo. Eu fiz o meu mestrado comparando o filme Independência ou Morte com a Lota Joaquina, né? Olha, que legal. Tem essas questões. Só essas coisas que aparecem, né? Não é o quadro do Padre Américo que tá lá? Só que o quadro do Padre Américo em movimento, né? No filme. Caio, seguinte, só deixa eu pegar aqui a pergunta certinho, para pegar só um item aqui que eu perdi aqui no chat, a pergunta. Aqui. Tá, narrativa ao pé da letra, é isso que eu queria pegar. Isso acontece o seguinte, isso é eu vou dizer, isso eu falo muito nas minhas aulas, e aqui eu vou falar também como se fosse a aula. Há uma diferença muito grande entre o que a gente ensina e o que os alunos aprendem. Nós, professores, ensinamos o que os alunos aprendem. Então, a gente leva quadrinhos com uma intenção e eles leem outra. Isso ficou muito claro na minha dissertação de mestrado, que eu também trabalhei em sala lá, porque toda a discussão prévia que eu tinha, por exemplo, com o Asterix, isso eu via nos textos, tanto naquela revista de educação que é muito importante, aquela que está em jornal, nas revistas de bancas, né? Me esqueci aquela revista de educação importante, que agora me esqueci, Escola Nova. Também na revista de história, que é muito boa, todas as abordagens que falavam sobre a Asterix, por exemplo, olha, devemos trabalhar a Asterix à luz do contexto da produção, como fonte, contexto da produção dos autores. Então a Asterix tem um diálogo com
a questão do imperialismo norte-americano, tem a resistência entre os franceses, os americanos, a relação dos franceses com os outros povos, italianos, alemães, essas coisas. E aí eu apliquei para os estudantes esse material, com questões para captar o que eles pensavam, e isso praticamente não aparece. Eles leem o que está no quadrinho. Ou seja, eles fazem uma leitura literal, e eu vou mais longe, eles não fazem só literal. No caso da Asterix e Cleópatra, tinha gente, não apareceu em nenhum momento pirâmides. Tem um momento que aparece um palácio greco-romano, que é o palácio que o Asterix, na história, construiu junto com o Obelix, que é um palácio greco-romano como era no período da Cleópatra, segundo a arqueologia, os dados arqueológicos. Os jovens chamavam aquilo de pirâmide, eles estavam vendo pirâmides na mente deles, e não um palácio. Muitos jovens apontavam, ou seja, eles também não veem o que está literal, eles também veem a concepção do nazismo que está posta lá, por exemplo, na Anne Frank. Se eles porventura tiverem uma concepção daquilo, eles vão ler aquilo que está literal no quadrinho, mas sob o filtro da cultura que ele teve, a cultura jovem, a cultura histórica que ele teve, que é aquele tema que está aquilo que está querendo dizer. E esses, eu boto bem entre aspas, anacronismos, são exatamente aonde a gente tem que trabalhar. Não só no sentido de corrigir, que é uma concepção mais tradicional, mas principalmente para perceber como mostrar outras possibilidades para os alunos. E como dali o jovem pode ir para outras formas de compreensão. Ou seja, numa concepção tradicional que beira, com uma visão tradicional de consciência histórica que beira ao preconceito, que às vezes, segundo o Riesen, está ali no campo da tradição, não é nem consciência histórica ainda, que é o preconceito, que é um elemento que está na tradição, às vezes nem chega a ser tradição em alguns casos. Quando você ir para uma forma mais sofisticada de formação da consciência histórica, de formação da própria percepção da cultura histórica desse jovem. É uma oportunidade que ele tem. E é difícil, porque as pessoas leem a partir das suas formas, das suas concepções religiosas, morais, éticas. Geralmente o cognitivo ele está subordinado a isso no dia a dia, no senso comum, na cultura jovem. Não gosto nem do termo senso comum, né? Na cultura jovem dele, ali, o cognitivo é o mais forte, é o professor que tem que intervir com o cognitivo, porque o espaço da escola é o espaço da universalização da ciência e da prática da ciência, e no nosso caso da ciência histórica também, né? Da ciência histórica. Não sei se eu respondi, Caio, mas é por aí. Então, isso vai acontecer, a gente tem que ver o anacronismo, essas leituras enviesadas como oportunidades, e não só com o objetivo de corrigir. Corrigir também, porque tem preconceito. Não é só aceitar o preconceito. Temos que ouvir e captar esse preconceito. Se a gente não ouvir, ele não vai mais considerar o professor, ou não vai gostar nem dessa fonte mais. Se você falar, não, isso está errado a tua leitura. Tem que ver que tipo de leitura ele está fazendo para a gente poder daí intervir com outra forma. A partir daquela leitura, para ele sair daquilo e ir para outra forma de leitura. É fácil? Não. Essa é a parte difícil de lidar com a aprendizagem histórica. Mas também é o que nos faz pesquisar, o que nos estimula a pesquisar, né? Eu falo demais. Marcelo, Oi. A gente teve tem algumas perguntas, quer dizer, não, acho que não tem mais perguntas. Na verdade, a gente já está... Nossa, foi bastante coisa, né? E a gente já está ultrapassando aqui o tempo. E eu não sei se você gostaria de falar alguma coisa para finalizar. Tem uma pergunta aqui sobre como você observa questões de gênero nos quadrinhos, mas aí se você quiser dar uma palavrinha final, né? Só rapidinho, eu tenho uma grande tristeza, porque num evento de gênero que teve aqui, que foi o Ensino de História, eu acho que foi 2017 ou 2016, aqui na UFMT, foi muito legal esse evento, eu apresentei um trabalho sobre como aparece na questão de gênero em certas histórias em quadrinhos autobiográficas e biográficas. Inclusive, trabalhei a Palestina Joy Sacco, um autor norte-americano, underground,
Só que, exatamente porque eu não tenho o domínio da teoria do gênero, eu não me senti à vontade em produzir um texto. Eu estou lendo muito também Angela Davis, para um dia, pelo menos, fazer esse artigo sobre isso, porque eu achei que ficou muito legal a ideia daquela minha apresentação, mas como eu não domino a teoria de gênero, e fazer que autores dessa teoria de gênero têm diálogo com a teoria da consciência histórica? Também temos que pensar isso, né? E para daí poder fazer um trabalho sobre isso. Então, realmente, eu fiz só uma apresentação, quem estava lá viu, né, e eu não produzi mais nada sobre essa temática, eu toco. Mas já existem pesquisas da educação histórica que estão começando a investigar a temática de gênero lentamente ali, né? Em várias pesquisas já está aparecendo essa questão, porque ela é uma demanda da nossa juventude. Os jovens estão sofrendo muito, jovens e crianças, com essa visão preconceituosa sobre o que é ser o gênero, que não é uma escolha. O gênero é uma imposição da própria relação da cultura com a natureza dessa pessoa. É uma imposição do ser dele, da identidade da pessoa. Não é uma escolha que as pessoas fazem. E esse sofrimento é muito complicado, e os quadrinhos abordam isso. Mas, infelizmente, eu não abordei muito em publicação isso. Mas existem publicações sobre esse tema, quadrinhos sobre esse tema, inclusive teses e dissertações sobre isso com quadrinhos, não voltado para o ensino, que eu saiba não tem para o ensino, mas já voltado sobre como quadrinhos trabalham o gênero. Tem várias pessoas já fazendo isso, que são da temática de gênero. Aliás, está tendo no Prof. História Produção, Ana Maria Marques, tem orientanda já trabalhando com isso, que logo vão ser, nessa nova, que vai sair as dissertações agora, que estão defendendo. Então vai sair produtos já nesse sentido, sobre gênero. Mas e é bom que saia, porque tem muito pouco trabalho de gênero e quadrinhos. No ensino história tem sobre historiografia, já tem. Historiadores discutindo quadrinhos e gênero. Mas está faltando no ensino de história, tem alguma coisa, mas muito pouco, e agora vai surgir mais pesquisas com qualidade nesse sentido. Mas aí tem que esguardar mais 1 ou 2 anos que vai pulular mais pesquisas como essa, né? Legal. Então, desculpe, eu falo demais, eu respondo demais, é para ser rápido. Marcelo, a gente teve alguns problemas aqui na transmissão mesmo. A gente já estava nessa preocupação, né? Que parece que a internet hoje está meio ruim, né? Mas eu gostaria só de lembrar, né, que aqui o seu livro, né, que você escreveu junto com a professora Adriane Sobansky, ele está nas escolas também, né? Sim. Ele foi enviado para muitas escolas. Ele foi escolhido pelo PNBE, né? Uhum. Sim, e ali também naquele texto tem várias, eu até passo para os meus alunos, né, várias dicas de como trabalhar com história em quadrinhos, como pensar essa questão, né? Também os professores podem procurar nas bibliotecas, né, das escolas, que devem estar lá em algum lugar, né? Esses tá, com certeza tem quadrinhos e eu tenho meu livro Escola que até 2000, que a partir de 2011, se eu não me engano, tinha ensino médio. As que tiveram ensino médio depois de 2011 talvez não tem, porque elas foram para o ensino médio. PNBE ensino médio. Então, todos que tiveram ensino médio antes de 2011, escolas que anteriormente tinham ensino médio, essas todas devem ter o meu livro em quadrinhos e outros. Até Vergueiro, eu sei que foi comprado pelo BNBE. Vários livros, os trabalhhos do Ramos, todo esse pessoal, eu tenho certeza que estão nas escolas, que investigam do ECO, que tem trabalho sobre ensino de história, e os quadrinhos também deveriam estar lá. Porque foram centenas de quadrinhos que foram durante vários anos para as escolas. Quadrinhos de ótima qualidade, né? Inclusive autobiográficos, alguns. Biográficos e autobiográficos. Que é essa última tendência que é mais fácil trabalhar gênero, racismo, preconceito, a partir desses mais que tratam a história vivida, né? A história vivida pelas pessoas, né? As narrativas vividas. Então, está acontecendo, né? Legal. As coisas estão acontecendo. Legal. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado. Para Marcela. Vamos lá. Muito obrigada a todos que participaram, né? Obrigada às pessoas que mandaram as perguntas.
Marcelo. Sim, bastante interação e integração aqui no chat, fui ajudando Eu vi também. Bastante gente participando. Bastante gente participando, algumas dicas também de sala de aula, colegas colocando trabalhos que já foram feitos, livros em quadrinhos que já foram trabalhados com o ensino fundamental, ensino médio. Legal, muitos legal. elogios também, professor Marcelo. Obrigado. Pedimos, assim, acho que coletivamente, desculpa pelas falhas de conexão, mas como a gente sabe, isso é inerente ao momento que a gente está vivendo, né? A Vitória já pontuou isso, e nós estamos aqui nesse enfrentamento, vivendo o desafio na prática da cultura digital, né? Então, é verdade. Infelizmente, não tem muito o que a gente fazer. Mas eu acho que os debates foram bons. Nós, quinta-feira, estaremos com o professor Renilson Rosa, que vai trabalhar também essa atualidade, né, que a gente está vivenciando agora em tempos de pandemia, sempre relacionando a questão central do ensino de história. E já temos bastante gente aqui elogiando, pessoas que, inclusive, estarão com a gente nos próximos encontros. Então, espero que vocês tenham aproveitado, gostado. E isso, a professora Varley da Costa, que foi minha professora de didática, muito, muito carinho por ela, sempre me incentivou muito nas pesquisas no ensino de história e vai estar aqui com a gente também em breve. Então, professor Marcelo, muito obrigada pelas contribuições. Você tem vários trabalhos aí publicados, livros, artigos, então, à medida também que o pessoal for precisando dessas referências para trabalhos, tem aí em você um ótimo e excelente nome para ser citado e ser pesquisado. É isso. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Boa noite a todos, então, e a todas. Boa noite. E continue em casa. Isso, todo mundo em casa. Todo mundo em casa se cuidando e cuidando da família ali, protegendo os nossos familiares aí. É isso aí, boa noite. Boa noite.